Shalom, a paz do Senhor para todos, amigos, irmãos. Nós estaremos falando sobre tempo de renovar na presença de Deus. Tempo de renovar. É tempo de fazer uma renovação com Deus. Renovar com Cristo. Renovar com o Espírito Santo, renovar com a Bíblia e a oração, renovar com a igreja, renovar com a família. É tempo de uma renovação que nós devemos fazer na presença de Deus. A tua mocidade se renova como a águia, Salmo 103, versículo 5. Então, vivemos em tempos finais. Tempos que antecedem a vinda de Jesus. Então é tempo de renovação na presença de Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Inescrutável os seus entendimentos? Então o nosso Deus, Ele não se cansa e também não se fadiga. Deus não se fadiga e nem se cansa. Aí nós observamos o primeiro ponto, renovar com Deus, o Pai Celestial. Por que nós devemos renovar com Deus? Porque Ele dá força ao cansado, multiplica as forças que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Com asas como águia correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 28 ao 31. Então devemos renovar a nossa força com Deus. Saber que o nosso Deus, o Criador, o Eterno, Ele não se cansa e nem se fatiga também. E é inescrutável os seus entendimentos, a forma em que Deus trabalha. É inescrutável, não tem como sondar os entendimentos do Senhor. Então por isso aqui nós vemos no Isaías 40, verso 28, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então devemos renovar a nossa força na presença de Deus. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Renovar com Cristo. Todos os dias nós devemos renovar com Cristo a nossa aliança, falando com Ele em oração, pedindo perdão dos nossos pecados, as nossas faltas. Todos os dias é um dia de renovar com Cristo, porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas da presença do Senhor. Por isso, todo dia é um dia de renovação na presença de Deus. Devemos renovar também com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Devemos renovar a nossa vida com o Espírito Santo. Aqui nós observamos que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2, versículo 4. Então devemos renovar a nossa força com o Espírito Santo. No dia do Pentecostes, 10 dias após a ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo veio à terra e todos que estavam reunidos, mais de 100 irmãos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Então devemos renovar as nossas forças com o Espírito Santo, pedindo o glorioso batismo com o Espírito Santo, para que você também possa falar em novas línguas. Devemos renovar a nossa força também com a Bíblia e com a oração. Devemos ser renovados na presença de Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, verso 31. Isso quer dizer
que nós devemos renovar a nossa aliança com Deus, renovar a nossa aliança com a Bíblia. Devemos orar pedindo mais sabedoria nas Escrituras, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Por isso devemos orar pedindo: dai sabedoria, Senhor. Na tua palavra renova as minhas forças. Também nós observamos aqui renovar com a igreja. Nós devemos renovar. A igreja é uma unidade. É como se fosse uma só pessoa. É um corpo com muitos membros, mas todos nós somos membros uns dos outros. Devemos ajudar uns aos outros. Eu oro por você porque somos igreja. Somos corpo de Cristo. A sua vitória também é a minha vitória. Então devemos trabalhar unidos. A vitória de um irmão é a vitória nossa. Se o irmão cai, nós também sentimos. Mas se o irmão tem vitória, nós também teremos, porque somos um corpo ligado um com o outro. Todos nós somos membros uns dos outros. Então por isso devemos renovar a nossa vida espiritual com a igreja, unindo, sabendo, orando uns pelos outros, sabendo que todos nós vamos um dia encontrar com Cristo. Todos nós vamos ser arrebatados em um só dia, em uma só hora. Encontraremos o Senhor para todos sempre. Somos membros dos outros. Somos chamados Igreja do Senhor Jesus Cristo. Renovar com a família. A família deve ser o alvo principal de todos nós. A família deve ser cuidado, esposa, filhos. Nós observamos aqui em 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém tem cuidado dos seus, se não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé. E é pior do que os infiéis. 1 Timóteo 5:8. Então, se alguém não cuidar da família, então a nossa família, nossos filhos, devem estar em primeiro lugar nas nossas orações. Colocá-lo na presença do Senhor, para que o Senhor venha abençoar nossos filhos, nossas famílias, nossa esposa, nosso esposo. Deve estar em primeiro lugar nas nossas orações. Então devemos renovar a nossa força, a nossa fé com a família. A família se aprende a superar desavenças e conflitos, a olhar o próximo com bondade e se colocar no lugar do outro com frequência. Então, alguém da sua família precisa ser ajudado, então você deve ajudar, principalmente os da sua família. Depois vamos ajudar o nosso próximo, nosso irmão, o irmão da igreja, mas primeiro os da família, os da igreja, os domésticos da fé. Então é preciso fazer isso, cuidar da família, orar pela nossa família, nossos esposos, filhos, para que a nossa fé seja renovada na presença de Deus. Então deixa que Deus renova a sua vida espiritual com Cristo. Peça para Ele renovar a sua vida, renovar com Deus, renovar com Cristo, renovar com o Espírito Santo, renovar com a palavra, com a oração, renovar com a igreja, renovar com a família. Seremos renovados na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Que possamos renovar as nossas forças como águia. Como águia nós possamos se renovar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Renovar a tua mocidade como a águia. No Salmo 103, versículo 5. Que nós possamos deixar Deus renovar o nosso espírito, alma e corpo na presença do Senhor. E possamos nos consertar com Deus, pedir perdão para Ele dos nossos pecados. Todos os dias é dia de fazer um conserto com Deus, nossas faltas, nossos pecados. Falar para o Senhor que nos purifica com o seu sangue, para que nós possamos estar
purificados, lavados no sangue do Cordeiro. Amém. Shalom. A paz do Senhor.